Boa noite, Thiago. Espera só mais um pouquinho aí, vai entrar mais gente. Beleza, então, vamos aguardar. Vamos lá. Vamos lá, vamos. Oito e 5 a gente inicia. Fechou, tranquilo, sem problema. Já combinando com vocês aqui, pessoal, eu vou estar gravando essa live, tá? Que aí eu vi que tinha uma demanda para depois o pessoal estar assistindo, botar no canal no YouTube, para a gente distribuir. Eu preciso vocês derem um caso de toqueio aí, quem autoriza a gente gravar, que como tem direito de imagem, as questões todas, quem for entrando aí, vai dando um ok, igual eu falei, vai ficar gravada essa live, a gente poder depois, né, passar à frente para os moradores que, no caso, estão participando aqui, queiram depois, né, ver o bate-papo que foi conversado, tá bom? Então, por favor, vai colocando o ok aqui pra gente só para ficar registrado, como tem questão de direito de imagem, posteriormente eu vou estar liberando essa live aqui no canal, né, para todo mundo aí ter acesso a essa informação aqui, esse bate-papo aí que é muito relevante para vocês. Já queria começar, né, agradecendo aí o pessoal pela conversa, pela oportunidade, parabenizar o pessoal aí do condomínio Crixás 7. Eu trabalho com isso há mais de 5 anos e nunca passei por um processo dessa forma, tá, pessoal? Parabéns a forma que vocês estão fazendo. Eu acho que é uma forma muito democrática, justa, onde as pessoas têm a oportunidade de se expressar, de falar um pouquinho da sua experiência profissional, do seu dia a dia, dos seus insights, né? Acho que é muito bacana para vocês poderem tomar a melhor decisão possível. A gente fica muito que campo dos 5 minutos e é ruim tanto para o síndico que vai concorrer, como para os moradores também, né? Que fica muito só no papo
E aí, quando você tem essa oportunidade de conversar, trocar ideia, que vocês possam analisar, pesquisar, a gente compreende que a decisão é a decisão mais assertiva para o condomínio. Por que que eles estão escolhendo aí o gestor do condomínio de vocês, né? Então, vamos lá, né, Raducano? Já é 25, tá? Lembrando que essa live vai ficar registrada aí. Como é que vai funcionar? A gente vai, o pessoal que for entrando aqui, a gente vai permitindo entrar. Vou dar a inicial, que fala um pouquinho sobre a minha pessoa, sobre o meu lado profissional, tá bom? Posteriormente, quem quiser fazer alguma pergunta, para mim, eu tô com o tempo livre, tá? 1, 2, 3, 4, 5 horas, para mim é super tranquilo. Então, vai muita demanda de vocês. Podem perguntar o que vocês quiserem, porque às vezes, não vou perguntar porque eu acho que é uma besteira. Mas pergunte, porque às vezes a sua dúvida pode ser dúvida das pessoas também. Então, sim, não tenha vergonha, pode perguntar, tá? A intenção nossa aqui é poder passar informações para vocês também, tá bom? Então, beleza, vamos lá, iniciando nossa Thiago, live. Oi. Rapidinho aí, para o pessoal aí que quem nunca participou, quem tiver interesse de falar, levanta a mãozinha, aí você vai pegando na sequência aí e vai dando a preferência. Aí eu vou pedir só uma gentileza, Thiago, porque os outros candidatos todos tiveram 1 hora de prazo para essa reunião. A partir do momento que você fizer suas considerações inicial aí, a gente conta 1 hora para ficar por igual para todo mundo, ok? Ok. E a ideia é fazer uma outra reunião com cada um posteriormente depois, tá bom? Fechou, tranquilo. Pode começar. Então, beleza, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Gomes. Eu sou gestor condominial, né? Que a gente fala muito sobre síndico profissional. O negócio de falar o gestor condominial. Eu tenho 38 anos, sou formada em administração de empresas, tá, pessoal? Vim do mercado empresarial, já fui gestor de frotas em Brasília, cuidei de 500 veículos aqui na época, em 8 anos mais ou menos. Posteriormente, fui gerente de algumas empresas aqui de médio porte e estou na área de condomínio tem 5 anos, tá? Como gestor condominial nessa figura do síndico profissional, tá, pessoal? E eu, igual eu falei para vocês, sou formado em administração de empresas tem 15 anos, tenho 2 pós-graduação, uma é na área de gestão de marketing, outra gestão empresarial. Sou analista corporal também, corretor de seguros, especialista na área de condomínios, tá? Essa é a minha qualificação profissional. E lembrando também que eu desenvolvo um trabalho que chama-se Inteligência Condominial, que é um programa de rádio que a gente leva conteúdo, né? Leva informação aí para quem é condômino, para quem é síndico, para quem quer se tornar síndico, né? Que nossa intenção é elevar a qualificação desse profissional que vai ser o gestor condominial. Então, é um trabalho que chama-se Inteligência Condominial, que é um programa de rádio, que é um podcast, que é um canal no YouTube aí que a gente desenvolve, né, para o pessoal que gosta, que tem interesse de aprender um pouco mais sobre gestão de condomínios, tá, pessoal? Esse trabalho tem em torno de 4 anos e meio que a gente desenvolve. Então, a gente trabalha nas duas pontas, né? Na parte de gestão dos condomínios, eu já estou em 5 condomínios, e na parte de formação de conteúdo para quem tem interesse dessa área, que quer ou se tornar um síndico, se tornar um síndico profissional, ou se tornar um conselho fiscal, ou um morador que quer conhecer um pouquinho mais dos seus direitos, seus deveres e suas obrigações também. Tá bom, pessoal? Então, vamos começar com as perguntas aí, ó. Oi, são 8 e 8, a gente vai até 9 e 8. Minha amiga Liliane levantou a mão, vamos lá então. Agora eu também um pouquinho. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tá, Thiago, qual é... Meu filho, agora estou com paz. Qual seria o seu projeto, um projeto que você teria para o caso de... São 2 perguntas, tá? Ok. Para o caso de, por exemplo, nós estamos com um problema... Uma grande maioria dos condôminos querem o porteiro, uma grande maioria não querem os porteiros. Tendo em vista que estamos com um problema de 5 porteiros de carteira não registrada, e eu, particularmente, acredito que não seria viável, que nosso condomínio ainda não tem condições de ter essa quantidade toda de porteiro. No meu ponto de vista, seria mais viável se tivéssemos, como que se diz? Cala a boca, cachorro. O zelador, né? E que fizesse esse trabalho de porteiro com relação a receber as encomendas, né? Mas estamos no impasse. Qual seria o projeto? Qual o projeto que você teria para viabilizar, né? E também solucionar essa questão do porteiro? Beleza. Liliane, você falou que é 2 perguntas. Qual é a outra pergunta? Eu já respondi de uma vez.
Então, a outra pergunta com relação à inadimplência, qual projeto que você tem para trabalhar a inadimplência? Tendo em vista que o nosso condomínio é um condomínio de faixa 1. Eu dei uma analisada nos condomínios que você administra e vi que nenhum deles está mais ou menos no nosso, na nossa circunstância de ser faixa 1, do valor da taxa de condomínio ser, né, nesse valor de 110, que para a gente aqui, para a grande, não digo todo mundo, mas para a grande maioria do condomínio já é um valor, assim, bem considerado, né? Então, assim, quais são os projetos que você tem para esses 2 pontos dentro do nosso condomínio? Beleza, então vamos lá, né? A Lidiane falou algo importante, que é a questão da portaria de vocês, né? E a segunda, inadimplência. Pessoal, a questão da portaria, primeira coisa, se você está querendo contratar um gestor condominial, um síndico profissional, você quer que essa pessoa leve soluções para vocês, né? Igual eu falo, quem toma a decisão é os moradores. A gente viabiliza esse projeto, mostra alternativas e ali em conjunto com vocês vão decidir qual o caminho melhor para o condomínio de vocês, tá? Hoje a gente tem, agora vocês têm hoje 4 porteiros, né? E tem um folguista. Como é que a gente pode trabalhar? A gente pode trabalhar 100% portaria remota, que a gente consegue reduzir esse custo aí em 50%, ou a gente pode trabalhar também com a portaria híbrida. O que é portaria híbrida? De manhã não tem nenhum porteiro e à noite tem a portaria. E esse porteiro, por exemplo, o que eu sugeriria para vocês para ficar mais acessível? O porteiro 5x2, ou seja, trabalha 5 noites e folga 2, e aí entra um folguista, né? E o condomínio de vocês tem que ter um zelador, tá, pessoal? Isso aí eu acredito que tem que ter para poder fazer essa parte de manutenção básica, as limpezas, questão de colher lixos, essas questões do dia a dia. Então, do meu ponto de vista, qual opção vocês têm hoje? Manter a portaria 24 horas, que seria com 4 porteiros, tá? Mais um zelador, ou seja, 5 funcionários. Tem a questão da portaria remota junto com a portaria presencial, porque à noite as pessoas ficam com a hora que tem mais incidência de perigo, né? Pode acontecer um roubo, alguma coisa nesse sentido. Então, você levando o porteiro para a noite, você transmite uma segurança maior, tanto para os moradores e para o local. Então, tem a híbrida, que pode ser de manhã, essa portaria, sem porteiro, à noite, com porteiro, ou 2 porteiros à noite, agora a proposta que eu falei, 5x2. Por que 5x2, pessoal? É o que a convenção do pessoal permite. Quando ele faz mais que isso, ele ultrapassa os limites de horas extras permitidos. Então, não compensa e vai contra a lei também. Então, tem essa possibilidade. Como é que funcionaria? Tiago, como é que vai funcionar a questão de encomenda se não tem o porteiro de dia? A gente coloca uma central, quando a pessoa chegar, ela vai apertar essa central, que vai tocar um telefone para o zelador. Então, o zelador vai se dirigir para a portaria e ali receber essa encomenda, né? Ou a gente pode combinar da seguinte forma, o próprio morador receber essa encomenda, né? Então, esse morador recebe essa encomenda, apertou lá, por exemplo, 204, vai tocar no 204, ele vai e recebe encomendas. Se encomendas pequenas, o zelador pode receber. O que acontece? Aí o zelador também tem que ser treinado e qualificado para ele entender o horário, porque o carteiro, correio, Sedex, sempre tem um horário de média que ele vai, por exemplo, 10 horas, entre 10 e 11 horas. Então, se ele faz atividade, para aquele horário estar próximo da portaria, para poder estar recebendo essa encomenda, tá? Então, a gente tem essas 3 possibilidades que eu viabilizo para vocês, que pode estar reduzindo o custo de vocês. Uma, a remota, 100%. Remota, que é híbrida, que, igual eu falei, de manhã não tem porteiro, e à noite pode ter ou 12x36, seria 2 porteiros, ou 5x2, ele trabalha 5 dias, folga 2. Esses 2 dias entraria um folguista, né? E a questão do zelador, então, caso teria só 2 funcionários ou 3 funcionários, vocês iam reduzir bastante aí o custo de operação de vocês. Outra situação dos meninos aí, que estão agora, é de imediato já organizar com eles um acerto, né? Desse período para trás, porque existe a possibilidade futuramente, talvez, entrar na justiça contra o condomínio, essas situações. Porque a primeira questão legal, né? O que é legal nisso aí? Né? O que a lei me permite? Né? Qual alternativa a lei dá para a gente como gestor e para condomínio também viabilizar? E aí, lembrando, pessoal, igual eu falei para vocês, a decisão final é de vocês. Né? O que a gente vai fazer? Eu vou chegar, pessoal, a portaria fica tanto remota. A portaria com 2 porteiros fica tanto, a portaria com 5x2 fica tanto. E ali, em conjunto, a gente vai tomar essa decisão, né? Porque tem questões, igual eu falei para vocês, financeiras, que aí quem decide é vocês, tá? E lembrando, se vocês forem permanecer com portaria
física, né, com porteiros aí 24 horas, a gente precisa organizar a guarita. Isso aí já é algo imediato também. Que não adianta você ter um porteiro e não tem onde colocar esse porteiro. Porque a gente tem que dar as condições básicas aí para essas pessoas trabalharem também. Tá? Então fica essa questão. A questão da inadimplência. A primeira situação é cobrança mesmo, né? A empresa aí que é responsável pela cobrança intensificar essa cobrança junto com os moradores. Primeiramente é isso, tentar fazer acordos. A gente pode sentar e organizar, viabilizar talvez uma forma de pagamento mais ampla. Eu não sei como é que está a conversão de vocês, né? Mas, por exemplo, a gente pode dividir em 10, 12 vezes, né? Isso aí lembrando que tudo tem que ser feito conforme a lei. Então eu não posso fazer o que a lei não me permite. O que vai me orientar nessa situação? A convenção de vocês. Só que a gente pode fazer uma assembleia e, não, autoriza aí dividir em 10 vezes, por exemplo, entendeu? E tem uma segunda alternativa, vocês já ouviram falar, chama-se condomínio garantido. O que é o condomínio garantido? Ele vai pegar a receita do condomínio, vai cobrar um percentual e vai antecipar. Então, por exemplo, hoje a média de mercado vai de 3% a 5%. Então, assim, por exemplo, se a gente arrecada 10 mil reais, eles vão tirar 5%, repassar para o condomínio esse valor integral. E qual é o X da questão? Eles vão ficar com a cobrança. Então, eles vão cobrar a pessoa na justiça, eles que vão atrás da dívida. A gente vai ter o dinheiro todo em nossa mão. Então, você consegue resolver a situação também. E você tem que pagar um deságio, que eu falei para vocês, que é essa parte aí de dele antecipar esse dinheiro. É uma possibilidade, né? Hoje já vários condomínios já adotam isso desde pequeno a grande porte, tá? A única situação tem que ser uma avaliação das empresas, que elas vão falar, eu quero, eu não quero, eu cobro 10%, cobro 5%, que eles vão avaliar muito risco, tá? E aí, igual eu falo, lembrando que essa decisão é tomada pela comunidade. A gente vai levar essa possibilidade. Eu, como gestor, eu vou levar, a empresa X cobra 3%, empresa tal cobra 10%, empresa tal cobra tanto. Aprovou? Aprovou. Então, meu dever é o quê? Vamos sentar junto com o jurídico para a gente poder avaliar esse contrato. Qual o risco tem dentro desse contrato para o condomínio? Tá tudo ok? Beleza, então tá ok. Então, sim, a gente leva essas opções, possibilidades para vocês e vocês decidem, né? Igual eu falei, somos gestores e a nossa missão é essa, levar a solução aí, ou encaminhar essa solução para que vocês tomem a melhor decisão possível do condomínio de vocês, tá? Então vamos lá, vamos ter mais perguntas, mais alguém? Wagner. Boa noite, Thiago. Opa, boa noite, Wagner. Minha pergunta é exatamente essa. Mesmo a gente colocando uma seguradora, que vamos usar essa palavra, que ela paga o condomínio em dias. Você acha que com nossa taxa de condomínio é 130, na verdade, não é 110. 110 com desconto. Dá em torno de 30 mil. Você acha que seria possível a gente manter uma portaria 24 horas mais os outros serviços? Você que já administra outros condomínios, você tem noção de preço disso? Cara, não tem, tá, pessoal? Por quê? Eu já trabalhei com isso, tá? Literalmente, quando eu comecei com condomínio, eu vendia a administração, que é essa parte contábil que vocês têm aí, e a parte de limpeza e conservação. Hoje, um porteiro, se for terceirizado, tá? É em torno de 5 mil reais, mais ou menos, sai para vender. Então, se a gente tiver 4 porteiros, já foi 20 mil reais, mas o zelador, 25 mil reais. Então, eu não consigo manter, porque vem mais água, vem luz, manutenção, energia. Então, eu não consigo manter. Igual eu falei para vocês, o que a gente tem que fazer? For eleito, sentar, organizar a previsão orçamentária de vocês, ver se está coerente e a gente trabalhar uma solução dentro do que vocês têm. Igual o Wagner falou, 30 mil reais é o dinheiro que eu tenho. Ok. Dentro desses 30 mil reais, qual a melhor solução que eu tenho para o condomínio? Com eficiência e eficácia. Igual foi para vocês, portaria remota, a portaria híbrida, a portaria um porteiro só. Então, assim, é um porteiro de manhã. Então, assim, existem várias formas de a gente visualizar isso, mas em conjunto, falar, dentro do que a gente arrecada hoje, 30 mil reais, por exemplo, a nossa realidade é essa. Você entendeu? Então, assim, igual eu falo, isso que eu falo, a missão do gestor é essa, mostrar para vocês, eu tenho 30 mil. Dentro desses 30 mil, eu consigo essa e essa solução. E aí? Qual que vocês acham melhor? Qual que vocês vão decidir? Né? Porque, igual eu falo para vocês, tudo, igual eu falei aquele dia para vocês, primeira coisa, eu não sei como é que foi feita a previsão orçamentária de vocês. Porque a previsão orçamentária, pessoal, é os custos totais do ano dividido por mês, que vai gerar para vocês a taxa ordinária. A taxa ordinária é o quê?
É o rateio das despesas mensais que você tem que pagar. O condomínio Não foi tem feito, lucro. Thiago. Já foi feito, pai? Não foi feita. Vixe. Então, vamos ter que fazer então, né, pessoal? Tem que fazer. Porque Nós eu falo assim, nós pagamos uma taxa de condomínio por achismo. Acharam que esse valor seria o necessário. pois é, pessoal. Então, assim, isso acontece muito nesses condomínios que são implantados, condomínio que a pessoa não tem vamos dizer assim, uma certa noção de questão financeira. O que acontece? Um gestor ele tem que conhecer a parte financeira, a parte legal, a parte de relacionamento com pessoas, a parte de manutenção. A gente fala que esse gestor condominial tem que ser multidisciplinar. Por isso que eu falei aquele dia para vocês na Assembleia, eu falei, a gente tem que ser verdadeiro. Vários condomínios que eu entrei, eu mostrei, a gente vai ter que aumentar, sei lá, R$20, R$30, porque a conta não fecha, gente. É matemática. É matemática básica. Entrou, tem que sair. Igual o Wagner fez uma pergunta interessante. Eu arrecado 30 mil, então eu não posso gastar 35 mil. Eu tenho que buscar soluções dentro desses 30 mil. Igual eu mostrei para vocês aí, eu até mandei que eu trabalho com relatórios. Por que eu trabalho com relatórios? Para que vocês tenham consciência da realidade de vocês. Tanto que, por exemplo, o relatório ele é de 5 dias úteis no mês anterior. Então vocês vão saber como é que está a conta, como é que está a inadimplência, o que entrou, o que foi pago, porque essa transparência vai dar para vocês a informação para vocês poderem refletir um pouco. Igual o Wagner falou, foi feito com achismo. Então, assim, tem que fazer o quê? Do jeito certo. Sentar aqui. E como é que funciona isso, pessoal? Vamos lá. Água por mês, tanto. Luz, funcionário, imposto sobre a folha, né? Então, vai muitos esses itens que são obrigatórios que o condomínio tem que pagar. Seguro de condomínio. Igual os meninos, por exemplo, tem uma possibilidade também de vocês ficharem os funcionários de vocês, né? E ser funcionário. Costuma, quando você é direto pelo condomínio, pessoal, costuma diminuir em torno de 15% a 20%, tá? Quando você terceiriza. Só que você também corre um risco desse cara ficar doente, esse cara machucar, esse cara não ir. Então, assim, é algo que tem que se avaliar. Vamos fazer direto? Vamos fazer terceirizado também. É N possibilidades, né? A gente traz esse cenário para você. Wagner, então, é igual eu falo, se for 30 mil, eu vou ser bem claro para vocês aqui, não dá para manter a portaria 24 horas. Dá para a gente ter alternativas que encaixem nesse valor. Ou se aumenta a taxa condominial para vocês conseguirem ter isso. 30 com inadimplência, porque normalmente está entre 26,5 e 27. Pois é, gente, igual eu falo, é matemática. Isso é matemática. Igual assim, às vezes o que acontece quando você implanta condomínio, essa situação, cara, é achismo, como você falou, coloca lá, e vai até onde der, depois vira aquele imbróglio, que vocês têm que pagar a conta. A verdade é essa, o que ficou para trás eu tenho que pagar. Né? Então, assim, o melhor é começar do jeito certo. Por isso que eu falo que essa questão de ser verdadeiro, onde fala para vocês, não vai aumentar o condomínio. Não sei, eu tenho que fazer uma análise financeira para aí chegar num, pessoal, hoje, o nosso, por exemplo, vai falar 30 mil checado, mas eu gasto 30 mil. Não tá bem legal ainda. Você entendeu? Não. Então, beleza, vamos diminuir um pouquinho para 20 mil. Você entendeu? Então a gente vai tendo essa gestão financeira para a gente poder ter um equilíbrio nas contas nossas. Isso aí é algo que tem que. É o básico, tá, pessoal? A previsão orçamentária é o básico para a gente começar tudo isso. Para saber o que você gasta, quanto você vai pagar, né? E fazer previsões no fundo de reserva, situações que legalmente tem que ser feita, tá? E aí, Wagner, mais alguma pergunta? Não. Pode deixar os amigos agora perguntar. Valeu, meu jovem. Gratidão, hein? Então vamos lá aqui, ver como é que funciona aqui a fila. Que para mim também é novo. Vamos lá, pessoal. Tem mais alguma pergunta? Se quiserem também, pode fazer pelo chat, tá, pessoal? Se a pessoa queira escrever aqui, acha que é mais prático para você, fica à vontade. Eu tô vendo aí Merilene, Edina, Liliane, não tá aparecendo para você, não? Eu não tô vendo aqui, peraí. Vamos lá, apareceu o quê? É só clicar em cima, né? Boa noite. Opa, boa noite. Meu nome é Marilene. Uma pergunta. Eu escuto, assim, todos, né, falando sobre porteiro, entendeu? Só que o que acontece? Assim, pela situação do condomínio, né? Assim, a gente acredita que seria melhor, né?
dispensar os porteiros e deixar a portaria, cada um ter sua chave, ter seu controle, né? E só que eu não vejo as pessoas falando sobre vigilante, né? O que que acontece? No dia da assembleia, eu estive aí, fui para, eu não moro aí ainda, né? Eu levei, já ocupei o apartamento, mas quem tá por enquanto é meu filho. Aí o que que acontece? Eu fui para a reunião, para a assembleia, aí chegando lá, o porteiro não pediu, só pediu a identidade, não, só pediu o meu nome, só, e falou, e perguntou qual era o apartamento, né? Aí eu falei para ele, você não vai pedir das outras pessoas não, que tava meu filho e minha filha, né? Aí ele falou bem assim, não, não precisa. Aí eu falei bem assim, ué, e se eu tivesse com uma medida protetiva, apareceu meu ex-marido aqui, fazer alguma coisa comigo e ter a possibilidade de entrar. Aí, o que que acontece? Eu acredito igual ele falou, mas eu sou porteiro, eu não sou vigia, entendeu? Aí, o que que acontece? As pessoas estão muito se importando para a portaria e esquecendo da segurança, a diferença de segurança, né, para porteiro, né? Aí eu queria saber se a possibilidade de colocar um vigilante à noite, entendeu? E porque eu só vejo as pessoas se preocupando em porteiro, 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 só que no CIS tem que lembrar a diferença de porteiro para vigilante, né? Vamos lá, Marilene. Brigadão, boa noite. Pessoal, o que a Marilene falou, o que tem que fazer no caso aí? É qualificar, treinar o seu porteiro. A gente tem que treinar o porteiro. É um dever dele, sim, de todo mundo estar ali, identificar a entrada e saída. A gente não está pedindo nada mais que a obrigação dele, tá? Essa questão que você falou é interessante, de medida protetiva, que eu falo muito sobre combate ao feminicídio, né? Nessa situação, como é que funciona, pessoal? Eu peço que a pessoa, né, comunique, Thiago, tô com a medida protetiva, falando e tal, assim, a gente repassa essa comunicação para o porteiro ali e ele não deixa a pessoa entrar de jeito nenhum, tá? Qual a garantia da questão de vocês? É porque tá aberto ali, não tem onde a pessoa ficar. Se fizer uma guarita e aí você faz um alambrado, por exemplo, para ter tipo um corredor e ter no final uma porta, só vai entrar aquela pessoa que é autorizada mesmo. O que acontece? Igual eu falei para vocês, como é que é o trabalho? A gente tem que treinar a nossa equipe. Nesse caso, o porteiro tem que entrar em contato com a pessoa, falando, tá, eu tô com um visitante assim, assim, assado. Pode liberar? Aí ela fala, pode liberar. Beleza, liberou? Vem para cá. Pessoal, qual o seu nome, qual o seu RG? Se tiver um sistema, tira uma foto, registra tudo ali. Porque, igual falou, pode vir acontecer um crime aí dentro do condomínio, roubo, alguma coisa, e você tem como identificar junto com o sistema de câmera. Você consegue melhorar aí esse sistema de monitoramento, a forma também de prevenir o condomínio e também de as pessoas ficarem assim, cara, não vou entrar aqui não, porque aqui é diferente. Mas basicamente esse é o treinamento da sua equipe de trabalho. Tem algumas pessoas que perguntaram, como é que você trabalha? Igual eu falei, eu vou aí 3 vezes por semana, segunda, quarta, sexta, terça, quinta e sábado, e às vezes os domingos, tá, pessoal? Varia muito. E essas visitas são o quê? Exatamente para isso. Para a gente poder ver como é que está o condomínio, trabalhar com as manutenções preventivas, para a gente poder ouvir a comunidade, receber fornecedores, treinar essa equipe para que ela tenha a excelência na execução do serviço. Tá? Isso é importantíssimo. Então, a Marlene, o porteiro agiu de forma totalmente errada. Tá? Ele deveria pegar o nome de todo mundo, identificar todo mundo, porque é uma obrigação dele. A gente não está pedindo nada mais a essa pessoa. Tá? A questão da vigilância, pessoal, igual eu falei para vocês, tem que se levantar custo e ver. É o que eu falei para vocês. Eu, como gestor, eu posso fazer o quê? Eu posso levar a possibilidade, gente. A vigilância fica tanto, a portaria fica tanto. Igual eu falei, híbrida. Pode ter portaria remota e vigilância também. Existem várias possibilidades que legalmente são possíveis para a gente, só que a gente tem que ver duas questões. A grande questão é a questão financeira. O que vai adequar no nosso orçamento? Igual o Wagner falou, a gente tem hoje 30 mil reais. O que vai adequar nisso? Ah, pessoal, acho melhor só um vigilante. Beleza, sem problema. Acho melhor ter a portaria. Quem decide, no final, é vocês. A gente só vai levar o quê? Essas opções. Tá? Mas é viável, a Mariane falou a questão do vigilante, é uma opção. Então cabe, no meu caso, gestor, levar para vocês a possibilidade. O pessoal fica tanto assim. Tá? E aí, igual lembrando, a decisão final é de vocês. Tá?
Marinha, tem mais alguma pergunta? Não, por enquanto não. Obrigada. Ok. Então vamos lá, vamos aqui então. Vamos aqui na galera. Edna. Foi, Edna? Oi, Thiago, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber com você, porque foi votado na outra Assembleia nossa a individualização da água. Eu gostaria de saber se vai continuar, né, com esse projeto ou vai ficar água do condomínio para todo mundo, né, mesmo com as pessoas que estão inadimplente. Eu não quero pagar a água dos outros pessoal, eu quero pagar a minha água. Beleza, Edna. Pessoal, a questão da individualização de água é algo bacana, porque é a forma mais justa de cobrança, né? Por exemplo, na minha casa aqui mora eu, minha esposa e minha enteada. Do lado não tem ninguém. Então a gente quer individualizar, cada um paga o que gasta. Tem duas formas de se cobrar isso, tá, pessoal? Igual vocês decidirem individualizar. Pode ser o condomínio faz a leitura, tá? Ele vai fazer a leitura literalmente. Pega lá o relógio, tiver 10, ele vai pegar um dia de marca, por exemplo, marca 10, daqui 30 dias ele vai lá, estava 20. Então se cobra esse valor, tá? Tem como o condomínio fazer isso. Tem um site da KS que você bota lá, tem uma planilha, você coloca a inicial e a final, e aí você cobra essa pessoa separadamente, tá? Quando você faz dessa forma, fica mais barato, tá? A água fica mais barata para aquele consumidor. A única diferença é que o condomínio vai continuar administrando a conta toda, no geral. Quem vai pagar a conta é o condomínio, mas vai cobrar separadamente cada morador. Essa é a opção. Tá? E a segunda opção é diretamente pela CAESB, tá? Que aí você tem que levar a documentação, eles vão fazer uma vistoria, ver se está tudo ok, vai ver se vai dar adequação, e aí eles dão um ok e cada um vai lá e faz seu cadastro. A única diferença de um para o outro é o seguinte: o condomínio pode fazer separadamente, igual você falou, a gente faz uma assembleia, pessoal, a água vai ser cobrada separada. Legaliza, igual eu falei. A gente que é síndico, pessoal, tem sempre baseado na lei. O que é legal, o que não é legal. Porque futuramente pode vir um processo contra o condomínio, danos morais, então sim, não vai adiantar nada. Então, legalmente é possível. Faz a assembleia, lá o pessoal autoriza, faz a cobrança separada. Só que, se eu fizer essa leitura diretamente pelo condomínio, eu não posso cortar em nenhum instante essa água da pessoa, tá? Qual a diferença? A CAESB vai lá e corta. Eu, condomínio, não posso cortar. Mas vai ser cobrado separadamente, tá? Aí muita gente confunde. O cara que está inadimplente. Pessoal, o cara que está inadimplente, em algum momento, ele vai pagar. Ou na justiça, ou o apartamento vai para leilão, e aí se paga a parte do condomínio, tá? Hoje, essas causas estão muito rápidas. Então, assim, assim, já foi coisa de anos. Hoje eu vou te falar que é coisa de meses para você receber isso do condomínio, tá? Então, sim, a gente tem essas duas possibilidades. Pode sim diretamente o condomínio fazer ou diretamente com a CAESB. Igual eu falei novamente, quem decide é vocês. Mas as duas possibilidades são viáveis, tá? Se já está assim em assembleia, a gente mantém. O único que pode fazer se vai ser direto pelo condomínio ou se faz um processo direto com a CAESB, tá? Tem mais uma pergunta, Edna? Sim, como já foi votado, tem perigo de voltar atrás essa decisão que foi em todos os condôminos que estavam lá no dia da Assembleia, que foi votado para a divulgação da água, né? Porque se caso vir o condomínio ter um orçamento muito alto de água, pode vir cortar a água dos condôminos todos. Beleza. Né? Então, eu quero pagar a minha água. Certinho, isso mesmo. Edna, só tem uma forma de a gente voltar atrás de uma decisão tomada em assembleia, só com outra assembleia, tá? Ou se aquela assembleia, por exemplo, ela não está seguindo o rito da legalidade. Por isso que eu falo para vocês, a gente tem que sempre partir do princípio da legalidade. Se está legal, ninguém derruba essa decisão. Então é o seguinte, como é que eu posso desfazer algo que foi autorizado no condomínio? Através de outra assembleia. Teria que ter outra assembleia para desvalidar essa assembleia de vocês, entendeu? Ou algum morador querer entrar na justiça para anular isso aí. Mas se seguir o rito normal, se está ali, não está infringindo nenhuma lei. Porque acontece, pessoal, como é que funciona? A gente tem Código Civil, Constituição Federal, Código Civil, tem as convenções e o regimento interno. Então tem esse tripé. Se você não atingiu nenhuma lei daqui de cima, tá tudo ok. A única forma de você desfazer isso aí é tendo outra assembleia. Quem entrar, o síndico que entrar, tem que colocar em prática aí o que foi decidido em assembleia. Beleza, vamos lá. O Radolfo falou uma coisa interessante, tá, pessoal? Não tem ata registrada. Não precisa ser obrigatório o registro de atas, tá, pessoal? A gente recomenda registrar por quê?
porque fica guardado, dá mais legalidade para aquele documento, tá? Mas mesmo ela não sendo registrada, ela tem valor, porque ela tem um edital, ela tem a ata e tem o que é a lista de presença. São 3 coisas básicas para você ter esse documento como legal. Tá? A questão da registrar a ata, a gente costuma falar pelo seguinte, dá legalidade, sim, vão garantir mais, vai ter mais, né, garantias, e no caso você perder. Já entrei no condomínio que não tinha uma ata, eu tive que ir lá no cartório, pegar todo o registro, que fica arquivado lá, tá? Mas a ata, sem ser registrada, tem valor também, tá? Mas não temos nada, então aí não tem jeito de fazer nada, gente. Vamos seguir aqui. Vou abrir aqui, não tem nada, então beleza. Lembrando, se essa ata de vocês aqui, se tiver edital, tá? Se tiver a ata, se tiver a lista de presença, tá ok, tá? Vamos pro próximo aqui. Vamos lá. Lidiane, tem alguém? Mais alguém? Vamos lá, pessoal. Quem quiser também pode fazer pelo chat aqui a pergunta, tá? Oi, Tiago, boa noite. Opa, boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Minha pergunta é o seguinte: qual é o valor do seu Prolabore? O que engloba esse valor? E se há a possibilidade de um contrato de 6 meses inicial? Tá. Gente, vamos lá. O meu Prolabore não foi para vocês, é no valor de R$ 2.400. O que está incluso nesse Prolabore? Todas as minhas despesas, né, de combustível, de imposto, de pessoal, tudo que eu vou gastar para me prestar esse serviço para vocês de síndico profissional, de gestor condominial, tá, pessoal? Igual teve a situação aí do síndico atual sobre combustível, essas coisas, não existe, tá? É um valor único. Que acontece? Igual eu falei para vocês, a minha proposta é estar 3 vezes por semana aí, fora os momentos que precisarem e fora essas 3 vezes, né? Caso de emergência, se precisar ficar mais tempo também. Porque essas visitas, pessoal, vão variar aí de 1 hora a 4, 5 horas até o dia todo, dependendo do que for realizado no condomínio. E eu gosto muito, por exemplo, de estar presente na hora que estão executando o serviço. Ver como é que vai ficar, orientar. Então, às vezes, isso aí vai ultrapassar. Ou até a questão das visitas podem ultrapassar esses 3 dias aí da semana, tá bom? Outra coisa, quem vai determinar o prazo é a própria assembleia de vocês, né? Eu não sei se é o mandato de 1 ano, se é mandato tampão de 6 meses, entendeu? Quem vai determinar isso aí é no dia da assembleia, tá? Costuma sempre ser, se for mandato tampão, vai até a próxima eleição ou 1 ano, tá, pessoal? Funciona dessa forma. Determinar igual a convenção de vocês, por exemplo, tem condomínios que eu atuo 1 ano, tem condomínio que eu atuo 2 anos, vai conforme a convenção, tá bom? Então, Tiago, é porque lá no edital de convocação está escrito que é um mandato tampão, né? E é por isso que eu estou fazendo a pergunta, porque aí o contrato vai ser diretamente feito com você. Se há a possibilidade de, em vez de ser esses, acho que 1 ano e 3 meses restante, né? Ser inicialmente de 6 meses, porque, assim, é uma insegurança que a gente está, na realidade. Nós todos estamos inseguros porque aconteceram várias coisas aí, não teve transparência na gestão que está atual, e é por isso o motivo da minha pergunta. Se há a possibilidade de um contrato com você. Pessoal, para mim é super tranquilo, a gente tem que ver só a questão da legalidade, né? O que acontece? Se lá na convenção fala que é 1 ano e 6 meses, tem que seguir a convenção. O que não tiver ali, vai contra a lei. Pode ter alguma brecha, alguém reclamar alguma coisa, mas eu não vejo um problema. Na hora lá, vocês podem decidir. Há 6 meses, para mim é super tranquilo. Pessoal, por isso que eu falei para vocês, eu mandei para vocês, se vocês puderam a oportunidade de abrir, aquele relatório. O que acontece? Uma coisa que eu trabalho, e a primeira base de tudo é a transparência. Então, como eu falo, aquele relatório que eu mandei para vocês tem o quê? Você vai ter o extrato bancário atualizado, você vai ter a relação de contas pagas, você vai ter o recebimento, tem todos os comprovantes, conta e comprovante de pagamento. Ali eu coloco também como é que está o fundo de reserva, como é que está a inadimplência, eu coloco o que aconteceu no condomínio, qual tipo de serviço foi realizado, quanto foi pago, o que acontece. Quanto mais informação der para vocês, vai ser o quê? Mais tranquilo para mim e para vocês. No sentido de vocês me cobrarem, Tiago, o que foi isso aqui? Por que não fez tal coisa? Por que gastamos tanto? Você entendeu? E é uma forma de vocês monitorarem.
O grande problema quando tem a transparência é quando a gente vai ver, já foi, né, 3 meses, 4 meses, já tem um furo de 10 mil reais, já gastou não sei quanto ali que não era para ter gastado. Então, isso é uma coisa que eu trabalho e bato nessa tecla sempre, é o quê? A transparência. Porque quanto mais informações vocês tiverem, é mais tranquilo para mim e para vocês. E é aquela questão, eu pelo menos bato aquela tecla, né? Quem não deve, não teme. Então, quanto mais informação tiver, melhor vai ser. Tá? Em questão de 6 meses, por mim é tranquilo. Se for 1 ano e meio, também é tranquilo. Quem decide, pessoal, lembre sempre uma coisa. Quem decide é vocês. Quando vocês fazem a assembleia, vocês podem colocar lá. Ó, a gente quer aqui no mandato só de 6 meses, como experiência, porque ali vocês estão validando o que vocês querem, tá? Quem decide, bota na cabeça. Quem decide é vocês. Quem é o síndico, ele vai levar as possibilidades para vocês tomarem a decisão que for melhor para vocês. Às vezes pode ser o mais caro, pode ser o mais barato, pode ser o mais ou menos, entendeu? Tiago, completando a fala da Guaciane aí, tipo, na nossa conversão tem um mandato tampão, ou seja, 1 ano e 6 meses. Se a gente fizer uma eleição, você for eleito, você chamaria uma assembleia para chamar esse tempo? Não, eu acho assim, gente, eu acho assim, que não adianta eu chegar para vocês, vender uma conversa bonita, né? Tô falando para vocês que é 6 meses, eu chego lá, não, eu quero cumprir 1 ano e meio. Eu já tô indo contra a maré, né? Então, assim, eu acho que tem que ser. Por isso que eu falei naquele dia, eu sou muito verdadeiro e claro com vocês. Se for para aumentar, igual eu falei, precisar aumentar a taxa de condomínio, a gente vai sentar, vai ter que aumentar, porque é matemática. Então, assim, eu jamais vou falar uma coisa aqui e falar outra coisa. Primeiro, igual eu falei, assim, aqui a nossa conversa está gravada, né? Vou gravar, depois eu vou botar no YouTube, vou disponibilizar para todo mundo ver. Então, assim, e lembrando, gente, quem decide é vocês. E outra coisa, igual vocês estão tirando o menino, vocês podem tirar qualquer pessoa. Se entrou, não gostou, chama um quarto de morador para convocar a assembleia e pode instituir o síndico, tá? Mas sim, eu deixo aqui registrado que a gente pode fazer esse processo de que faz um período de 6 meses e depois se convoca uma assembleia para o resto do período, tá? Da minha parte é super tranquila. Estou afirmando com vocês que eu cumpro esses 6 meses, até pelo seguinte, tá, Wagner? E todo mundo tá aqui. Pode chegar um ponto que eu falar, cara, eu não quero. Né? Eu também posso chegar lá, eu não quero o condomínio mais, também foi bacana a experiência e vice-versa, tá? Porque, assim, é uma relação de trabalho. Eu posso gostar, vocês também não podem gostar. Não, Thiago, cara, na boa, você é um cara legal, mas eu não adaptei essa forma de trabalho sua. Ok, ou eu posso falar também, pessoal, na boa, cara, é muito trabalho também, então, entendeu? Eu acho sim, porque a gente tem que sempre prezar. Por exemplo, como eu sou uma pessoa que desenvolvo conteúdo, estou em vários condomínios, estou aí há 5 anos, eu prezo muito com isso também. A transparência e essa questão já do seguinte, essa questão do que? De como o morador vai me ver também. Não adianta também forçar uma situação com vocês, entrar de qualquer jeito. Não, as pessoas têm que ver se vai gostar ou não. Ele pode ser de ambas partes. Mas já deixo registrado aqui para vocês que se no caso eu for eleito, a gente faz o mandato de 6 meses, para igual vocês falou de teste, para vocês sentirem se querem ou não. E também está da minha parte depois a gente pode chamar uma assembleia para o resto desse período, tá bom? Vamos lá, o Daniel está levantando a mão aqui, abrir a fila. Thiago, assim. Boa noite, tudo bom? Opa, boa noite. Na verdade, eu quero explorar um pouquinho o seu conhecimento como síndico profissional, porque o nosso condomínio hoje ele está vivendo uma situação assim que eu acho um pouco desgastante para todos aqui presentes. Então, a minha primeira pergunta para você seria quais os meios de comunicação que você hoje pretende utilizar com o condomínio, porque a falta de comunicação é muito grande. O segundo seria os indicadores de desempenho. Por que indicadores de desempenho? Hoje, a gente não sabemos qual é o real gasto que um condomínio tem, tá? Então, a gente precisa disso até mesmo para tomada de decisões. Inclusive, isso também faz referência à guarita, que teve um valor. Então, a gente precisa dessas informações que hoje o condomínio não tem, para a gente chegar e ter na verdade, ter como você dizer que aquilo ali a gente pode fazer ou não pode fazer, para você tomar uma decisão. Então, beleza, vamos lá, Daniel. Comunicação. Como é que eu, Thiago, trabalho comunicação? Eu faço em torno de 4 a 5 informativos por mês. Por quê? Às vezes o morador, esse cara nunca morou em condomínio, ele não sabe qual é a regra, às vezes ele nem sabe que está prejudicando alguém. Então, a primeira coisa, tem que comunicar esse cara, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, de que forma ele pode fazer. Então, a comunicação trabalha o seguinte, sempre mando informativos via WhatsApp, via e-mail, né?
e boto também aí nos murais. Então, a primeira forma é essa. Segunda forma, presencialmente, né, de estar aí conversando com os moradores. Por isso que eu gosto sempre dessas visitas. Eu faço a vez de manhã, de tarde e à noite, entendeu? Final de semana, para a gente poder. É igual eu falo, o síndico, o cliente do síndico é o morador. Eu preciso ouvir a comunidade e passar essas informações para vocês. E a parte que eu falo que é mais importante, que eu trabalho em todos os condomínios, é os relatórios. Porque nesse relatório, eu vou depois encaminhar novamente para vocês, no relatório, gente, igual eu falei para vocês, lá vai ter o quê? Todos os indicadores que o Daniel falou. Como é que está a conta financeira de vocês atualizada? Como é que está a inadimplência de vocês? O que foi pago? O que não foi pago? Beleza? O que vai ter lá também, por exemplo, o que foi feito no condomínio. Porque muitas vezes o Daniel está trabalhando e eu estou trabalhando no condomínio. Ele nem sabe que foi feita uma revisão elétrica. Então, esse relatório eu consigo mostrar para vocês o que foi feito, como é que está o condomínio financeiramente, né? E nesse relatório também eu costumo colocar, às vezes, informativos, que eu acho bacana. Questão de barulho, questão de cigarro, questão do respeito ao próximo. A menina falou sobre combate à violência doméstica. Então, a gente trabalha com o maior possível de informações. Vamos lá, tomada de decisão. Igual, vamos manter a portaria, vai ser o vigia, vamos fazer guarita, vamos fazer. Aí é igual eu falo, um dever meu como síndico, ok. Eu sempre preparo um relatório antes das assembleias, encaminho para vocês, entendeu? Encaminho para vocês verem direitinho, a gente leva isso para a assembleia para tomar a decisão, tá, pessoal? Então, assim, eu sempre vou estar levando informações para vocês antes. Por quê, pessoal? Eu acredito, para mim, Thiago, a assembleia é decisão, não é discutir. Ali você tira uma dúvida ou outra. Você conversa sobre isso antes. Por exemplo, eu fiz agora uma reforma de fachada. Antes da assembleia, eu fiz 4 reuniões com os moradores. Que eu levei um engenheiro, que eu falei a parte econômica, eu falei como é que seria, para depois fazer uma assembleia. Porque é algo que é importante. Então, isso tem que ser conversado antes, para todo mundo ter ciência, para depois tomar a decisão na assembleia, tá, pessoal? Mais uma pergunta, Daniel? Sim, na verdade, assim, a taxa de condomínio, você até abriu uma brecha para a gente conversar, que pode aumentar ou não. Hoje, é o que eu te falei, o condomínio ele não tem parâmetro de gasto, de quanto que ele custa mensalmente para cada morador, certo? Aí entra a questão dos adimplentes, inadimplentes, e a questão também da água, que também foi dita aí. Hoje, alguns moradores não estão residindo aí e estão contribuindo mensalmente com a questão da água. Vamos puxar pelo lado da água aqui, mas é o condomínio em si. O que acontece? Se eu for para o condomínio, mudar hoje para o condomínio, a taxa da água vai aumentar. Então, assim, como que a gente vai conseguir realmente chegar nesse valor real da taxa? Né? O que você pretende fazer para a gente já buscar isso aí? Tá, pessoal, vamos lá. Primeira coisa, previsão orçamentária. A previsão orçamentária é o quê, pessoal? Rateia todas as despesas, como você falou, água, luz, funcionário, dinheiro ali para capinar, todos os custos do condomínio, seguro, prolabore do síndico, todos os custos vão nessa planilha que chama-se previsão orçamentária. E aí você faz uma projeção durante 12 meses, que você vai ter o valor da taxa ordinária, que é o rateio das despesas, tá? Então, a primeira coisa que tem que fazer é a previsão orçamentária de vocês, para chegar ao real valor. Tá muito? Tá baixo? Porque às vezes você acha que está pagando e não está pagando. Igual no caso de vocês, nessa aí tem imposto de funcionário que não está colocado, tem, por exemplo, uniforme de funcionário que está colocado, transporte, alimentação, então assim, imposto sobre a folha, tudo isso vai na previsão orçamentária, para você saber o seguinte, o custo hoje para manter o condomínio, por exemplo, é R$30 mil, certo? Então, primeira coisa, previsão orçamentária. Vamos lá, a questão da água, igual eu falei para vocês, pessoal, você pode, se você não precisa ir na CAES para individualizar, você pode fazer uma assembleia e cobrar separadamente. A única diferença é que eu não posso cortar, eu, condomínio, não posso cortar a água, por exemplo, do Daniel. Você entendeu? Então, depois, lá na frente, eu recebo tudo isso. E ainda continuo administrando aquela conta de água alta. Então, é uma forma de tornar mais viável isso, tá? Tá bom, Daniel? Tá bacana. A minha última pergunta seria em relação aos porteiros. Hoje, eles não são contratados pelo condomínio. Então, a gente tem um risco muito grande de correr um processo judicial, certo? Por esses profissionais não serem contratados pelo condomínio. Então, até mesmo a questão de segurança no que diz respeito à entrada de morador, não entrada de morador, se a gente vai capacitar eles, a gente primeiro tem que contratar essas pessoas. Elas não podem trabalhar do jeito que estão trabalhando.
até mesmo porque um acidente trabalhístico vai ser muito caro para o condomínio, né? Essa seria a minha última questionamento. Aí, Daniel, você tá certinho, né? Se eu assumir como síndico, o meu primeiro ato no outro dia é contratar esses meninos. Nem que for para dispensar 5 dias depois. Porque, gente, o síndico responde civil criminalmente. Nesse caso aí, se eu não fizer isso, legalmente eu vou estar respondendo. Vocês, como morador, podem estar na justiça contra a minha pessoa. Então, assim, a primeira coisa é a parte legal disso. Vamos legalizar esses meninos e depois decide. Que se dispensar, a gente paga lá, se tiver que pagar para eles, é a parte legal. Isso aí é básico. Eles nem deviam ter iniciado aí o trabalho sem estar fichado, gente. Isso aí é o básico de tudo, né? Eu vou abrir a fila aqui, então. Então, vamos lá. Quem está na fila aqui? Osana. Entrou? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo, querido. Eu entrei agora e vi você falando da questão da água e da individualização. Já tem um processo inclusive o pessoal tem até que preencher o formulário para individualização dessa água. Porque eu só peguei o finalzinho você falando para cobrar lá, porque o condomínio a taxa é um valor único, né? Então, realmente não dá para individualizar isso. Tem que tirar o valor do condomínio e pagar. E depois individualizar pela CAESB mesmo, pelo órgão lá. Rosana, igual eu falei, tem essas duas possibilidades, né? Você pode fazer diretamente. Como é que seria isso? A taxa de condomínio é R$110. Você faz a leitura da pessoa e se cobra separado a taxa de condomínio e o valor da água, tá? Não tem nada de errado nisso. Ou diretamente pela CAESB. Então, assim, igual eu falei, gente, quem decide é vocês. Se você quiser ir para um caminho... Mas lá não tem como fazer a leitura? Tem sim, ué. Lá tem relógio, não tem? Tem o relógio, mas passa pelo relógio? Você faz manualmente. Você faz manualmente a leitura. Você faz a leitura manualmente. Poderia ter feito isso antes. Isso não foi falado, eu desconhecia. Não, você pode... Gente, pessoal, nessa parte de individualização, ou faz manualmente, ou tem uma empresa que faz, cobra, por exemplo, R$2 por leitura, entendeu? Então você cobra separado. A única diferença que eu falei para vocês, o condomínio não pode cortar a água da pessoa, tá? E isso aí também pode dar um problema, porque no caso a pessoa não paga a conta dela, mas aí o condomínio vai ter o valor total para pagar porque está unido. A única questão que depois a gente consegue receber. Quando você colocar na justiça, vai entrar tudo isso e como taxa condominial, você recebe tudo isso aí. Para mim, síndico, o melhor é continuar pagando para quem não paga. Oi, Edna. A gente vai continuar pagando para quem não paga se não individualizar a água. Igual eu falei, gente, 1 hora essa pessoa vai pagar, tá? Igual eu falei, eu tô dando para vocês possibilidades. Quem decide é vocês. Eu tô falando que tem 2 caminhos. A gente pode ir pro caminho A ou o caminho B. Quem decide é vocês. Vamos abrir aqui então mais. Quem está aqui na fila? É o Biel? Agora eu poderia falar um pouquinho, pegar esse gancho? Não é Biel, não, é Shirley. Desculpa, Shirley. Não, você está certo. Eu que vou mostrar a minha cara. Pronto. O que acontece? Para a individualização da água, vai levar um bom período, né? Porque para individualizar, teria que trazer todas as documentações, correto? E você tocou num ponto muito interessante, porque se fizermos a conscientização do que gasta e do que deixa de gastar, tem como a gente saber quem é que está desperdiçando, quem está gastando a mais, porque passa pelo relógio. Então, assim, a gente poderia fazer um trabalho de conscientização para as pessoas que é importante elas não desperdiçar. Ela não desperdiçando, diminui na nossa taxa. E ela vai entender também que, às vezes, enquanto a gente não individualiza essa água, ela vai pagar um valor razoável. Uma família de 3, 4 pessoas, ela não gasta R$70, R$80 de água, né? Então, assim, o que a gente pode fazer, pessoal? É o seguinte, o que a gente pode fazer? A gente pode deixar um período a gente fazendo a leitura até se resolver essa situação com a CAESB. Como é que funciona? A gente dá a entrada, a CAESB vem, vê se está tudo ok, adequação, depois vem uma vistoria para aprovar e aí se faz a legislação. O que a gente pode fazer? Faz uma assembleia, a gente começa a cobrar individualizado e quando chegar a CAESB, vai direto pela CAESB. É uma forma também. E intensificar as campanhas, né, para as pessoas terem consciência para gastar menos água, porque gastou muita água, todo mundo vai pagar, tá?
Então vamos aqui tentar responder mais umas perguntas aqui. Temos Wagner. Vai lá, Wagner. Só para ser justo, é porque se você começou 9/8, seu link está acabando. Seria possível você renovar o link e mandar para a gente? Não, o link fica aberto. É porque o MIP pediu para encerrar. A gente encerra e aí a gente deixa aberto aqui, vai conversando, não tem problema nenhum. Não tá, só para te avisar, porque tipo outros candidatos, encerrou e acabou mesmo, entendeu? Não, aqui quem abriu foi eu que controlo aqui o meu link aqui. Ah, não, beleza então, viu, Radu? Viu, pessoal? Pode continuar perguntando aí, até pelo menos um pouquinho mais. Tranquilo, vamos lá então. Tem mais alguma pergunta? Liliane, vamos lá. Fala, minha amiga. Então, como que seria esse processo? Porque, como você sabe, a maioria aqui é faixa 1, né? E fazendo essa leitura, fazendo esse processo, mesmo que seja por um período de treinamento, como que ficaria? Nós estaríamos pagando R$130 mais o valor da nossa água separadamente? Exatamente, isso mesmo. Cada um ia pagar separadamente o consumo. A diferença é que ia vir tudo no mesmo boleto de taxa condominial. Lá ia ter assim, ó, CAESB, leitura inicial, final, valor da CAESB. Porque a própria CAESB disponibiliza uma tabela onde você coloca. Fechou mesmo.